Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar que o Atlético Mineiro deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre a matemática do Galo para voltar a ser campeão nacional depois de 50 anos. Vou contar também sobre o Corinthians, que fez um péssimo jogo contra o Sport. O Silvinho conseguiu errar absolutamente tudo. Por falar no Sport, que emplacou a terceira vitória seguida, deixou a zona do rebaixamento, mas 9 clubes da Série A entraram com um pedido no STJD por conta da possibilidade de perda de muitos pontos do Sport. Bora explicar com detalhes essa história. Quero falar ainda sobre o Newcastle, que é um novo milionário do futebol mundial e já tem a primeira lista de reforços com direito à presença de um brasileiro. Falar também sobre o Fluminense, que tropeçou, sobre a situação de Cruzeiro e Vasco da Gama na Série B, além de uma série de outras coisas. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal com mais de 1 milhão de inscritos para deixar você muito bem informado sobre as coisas do futebol. Já vou começar o vídeo, antes só queria pedir duas coisas. Para vocês deixarem like e se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora começar falando sobre Série B. Naquele giro rápido de notícias, o Londrina perdeu nesse sábado por 3-0 para o Guarani. Resultado que interessou ao Cruzeiro. Nesse momento o Cruzeiro se estabilizou 8 pontos à frente do Z4. Já dá para dizer que o time de Vanderlei Luxemburgo não corre mais risco de rebaixamento, especialmente depois da vitória por 3-0 contra o Curitiba, em Curitiba nessa sexta-feira. Sonhar com classificação parece um pouco mais complicado. Cruzeiro é o 11º colocado, 38 pontos, são 10 de desvantagem em relação ao Goiás, que é hoje o primeiro time, ou o último time no G4, é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Por falar em G4, quero pontuar a situação do Vasco, que joga daqui a pouquinho a partir das 9 da noite contra o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão. Baita festa, né? Faltou o B. Baita festa dos torcedores do Vasco na recepção do time na madrugada de quinta para sexta-feira. Torcedor do Vasco super empolgado com o atual momento do time, 3 vitórias consecutivas. Se o Vasco vencer nessa noite, vai dar um passo importante na briga pelo acesso. E eu que não acreditava mais na possibilidade de o Vasco voltar para a Série A, o Vasco vem embalado e aproveitando-se de resultados dos adversários. Se o Vasco vencer, ele vai de 43 para 46 pontos, ficando só 2 pontos atrás do Goiás, que é o 4º, e do CRB, que é o 5º colocado. Tanto o Goiás quanto o CRB acabaram perdendo na rodada. Ótima chance de o Vasco encostar na parte de cima da tabela. E a recuperação do Vasco passa muito pelas chegadas do Fernando Diniz e do Nenê, jogador que não tinha tanto espaço no Flu e que tem sido absolutamente decisivo no Clube Cruz Maltino. Bom, bora falar agora sobre, nada a ver com o futebol brasileiro, da Série B a gente vai para a Inglaterra, para falar sobre o novo clube mais rico do mundo, o Newcastle, que foi comprado nessa semana pelo Mohammed bin Salman, que é membro da família real da Arábia Saudita. A fortuna estimada desse cara é de aproximadamente 434 bilhões de dólares. Só a título de comparação, o dono do Manchester City tem 31 bilhões de dólares. Então 434 bilhões de um lado, 31 bilhões do outro. E mesmo com muito menos dinheiro, esse cara já foi capaz de transformar o Manchester City em um dos principais clubes do mundo. Imagina o que o Mohammed bin Salman pode fazer à frente do Newcastle. E de acordo com o jornal inglês Daily Mail, o primeiro alvo do Newcastle para reforços é o brasileiro Philippe Coutinho, que anda em uma fase no Barcelona, não tem conseguido ser titular absoluto, até jogou recentemente um jogo da Champions e pode pintar como reforço já na janela de janeiro. Também, de acordo com publicações inglesas, o Newcastle vai ter nos próximos meses para gastar 200 milhões de libras. Dá para trazer vários reforços, certamente. Eu nem começaria com o Philippe Coutinho. Não sei, você gostaria de que você usasse o espaço para comentários para dar sua opinião de possíveis reforços, nomes que chegariam ao Newcastle para mudar o patamar do time que é o antepenúltimo colocado na Premier League e que não vence um título do campeonato inglês desde 1927. Bora sair do futebol inglês e voltar para o futebol brasileiro, mais especificamente sobre a situação do Sport na Série A. Daqui a pouco eu falo sobre a vitória do Sport contra o Corinthians por 1-0. Antes, comentar que 9 clubes da primeira divisão entraram com um pedido no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Esses clubes fizeram uma notícia de infração. São eles: América Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Chapecoense, Cuiabá, Grêmio, Juventude e Santos. Os 9 clubes protocolaram um pedido no STJD para que o órgão fiscalize e investigue uma denúncia de que o Pedro Henrique, zagueiro que pertencia ao Internacional, atuou de forma irregular no esporte. Vou te explicar direitinho essa história, até para que você possa saber do que estamos falando.
o Pedro Henrique atuou 5 vezes pelo Internacional. E em outras 2 ele foi para o banco de reservas, não entrou em campo, mas tomou um cartão amarelo nos 2 jogos. E para efeito de contabilização e pro regulamento, quando você toma um cartão amarelo mesmo do banco de reservas, contabiliza como uma partida disputada. Ou seja, o Pedro Henrique tem 7 jogos pelo Internacional. Depois dessas 7 partidas ele se mudou para o Sport. E você já sabe que o regulamento impede que qualquer atleta com mais de 6 jogos por um clube dispute qualquer partida por outro clube. Para piorar, o Pedro Henrique jogou 4 partidas pelo Sport e foi mais uma para o banco de reservas. O que o América, o Atlético Goianiense, o Bahia, o Ceará, o Cuiabá, o Grêmio, o Juventude e o Santos querem? Que o Sport perca 17 pontos. Por que 17 pontos, Nicola? 3 pontos por cada jogo em que ele foi para campo ou esteve no banco de reservas. Ele foi para 4 jogos e teve mais um no banco, ou seja, 5. 5 vezes 3, 15. O Sport perderia esses 15 pontos e mais todos os pontos conquistados pelo Sport dentro de campo. O Sport empatou 2 desses 5 jogos, os outros 3 tiveram derrota. Então, 15 mais 2, 17 pontos perdidos. Isso faria com que o Sport ficasse completamente fora da briga para fugir do rebaixamento. O Sport que embalou a 3ª vitória seguida nesse sábado, vitória por 1-0 contra o Corinthians, vitória muito merecida. O gol foi no finalzinho da partida, marcado pelo Paulinho Mocelin, depois de uma bonita jogada do Marcão. Até acho que o Cássio falhou no lance. Mas o Sport foi bem melhor do que o Corinthians durante todo o jogo. No primeiro tempo chegou a marcar um gol que foi anulado corretamente por conta da participação do Rafael Thierry, que estava impedido e tentou ir na bola. De qualquer maneira, a 3ª vitória seguida do Sport, que já havia vencido o Grêmio no Rio Grande do Sul e fez 3-1 no Juventude durante o meio de semana. Agora mais uma vitória, 1-0. Nesse exato momento o Sport está fora da zona do rebaixamento. Ele é o 16º colocado, 26 pontos ganhos contra 25 do Santos, 23 do Grêmio e 23 do Bahia. O Sport tem mais jogos do que todos esses times, pode até voltar para a zona do rebaixamento, mas essa arrancada de 9 pontos possíveis e 9 pontos conquistados deu um belo ânimo para o torcedor do Sport, que compareceu em razoável número na Ilha do Retiro. É importante lembrar que se perdeu 17 pontos, o Sport vai para 9. 27 menos 17, 9, né? É isso, né? 3, matemática não é o meu forte, mas para não passar vergonha a gente faz as contas de cabeça. 9 pontos. 9 pontos, o Sport estaria completamente fora de qualquer chance de escapar da zona do rebaixamento. A minha avaliação à distância é de que o Sport não tem chance de não perder esses pontos. Vai acabar perdendo os pontos porque de fato atuou ou colocou um atleta em condição irregular para jogar. Bora falar agora sobre o Corinthians, o perdedor desse jogo contra o Sport. Tarde horrorosa de Silvinho, que não entra em campo, mas o técnico do Corinthians conseguiu errar em tudo. Primeiro pelo substituto do William, ele acabou colocando o Jô como atacante, atuação muito ruim do Jô. O Corinthians também demorou para ter as mexidas, o Silvinho no caso, demorou para fazer as mudanças. Era para no intervalo, ou no máximo com 10 minutos do segundo tempo, já trocar 2, 3 jogadores. O Silvinho foi fazer essas mudanças já na reta final da partida. E o comportamento dos atletas do Corinthians chamou bastante atenção. Era um time que tinha a chance de, em caso de vitória, encostar nos líderes do campeonato. Mas parecia disputar um amistoso e o Corinthians volta com uma derrota absolutamente justa e merecida. Agora o Corinthians se manteve no 5º lugar e pode perder algumas posições nessa rodada do Campeonato Brasileiro, até porque ele já abriu a rodada e vai aguardar que todos os outros jogos e times acabem fazendo suas partidas. Não foi legal. E aí todos os elogios que o Silvinho ouviu nos últimos dias vão se transformar certamente em uma enxurrada de críticas, não há a menor chance dele ser demitido. Repito, os dirigentes do Corinthians avaliam como muito bom o trabalho do Silvinho e eu analiso como um trabalho só razoável, ele tem um bom elenco à sua disposição. Bora fechar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro, o Galo, que deu um passo importantíssimo na busca pelo título que não vem há 50 anos. O Atlético foi o primeiro campeão brasileiro em 1971. 50 anos se passaram, já estamos em 2021, e o Atlético nunca mais conquistou o Campeonato Brasileiro. Mas, ao que parece, e é minha projeção, é o meu palpite, de que o Galo será campeão nessa temporada. Nesse sábado venceu o Ceará por 3-1, estava ganhando por 3-0 até o finalzinho, quando o Gabriel Lacerda descontou aos 48 do segundo tempo. Os gols do Galo, 2 do Hulk e 1 do Diego Costa, o Diego voltando a campo, ele entrou no decorrer da partida. Os 2 gols do Hulk fazem com que ele se isole na artilharia do Campeonato Brasileiro. O Hulk tem 10 gols contra 9 do Bruno Henrique, do Flamengo, do Gilberto, do Bahia e do Edenilson, do Internacional. Todos ainda entram em campo, exceção ao Bruno Henrique, que está machucado. Fase espetacular do Hulk,
polêmicas no jogo contra o Ceará. O Thiago Nunes, que é técnico do Ceará, chegou a ser expulso por reclamar de uma série de coisas. O Atlético teve um pênalti marcado ao seu favor, que foi revisado e anulado. O primeiro gol do Hulk, há uma grande contestação por parte do torcedor do Vovô em relação a uma falta na origem do lance. A ótima atuação do Jair, volante do Atlético, que participou dos 2 primeiros gols, os 2 gols do Hulk, é muito bom jogador e dessa maneira o Atlético encaminha o seu título. Por que encaminha? Porque o Atlético foi para 53 pontos ganhos, abrindo 14 de vantagem para Flamengo e Palmeiras. É bem verdade que o Flamengo e o Palmeiras ainda têm jogos atrasados por fazer. O Flamengo, por exemplo, está jogando nesse momento contra o Fortaleza, mas vamos considerar antes dessa partida. O Atlético já tinha 24 partidas contra 21 do Flamengo, 3 jogos de diferença, por isso essa diferença de 14 pontos a favor do Galo. Só que aí é matemático. O Atlético, nos 14 jogos que ainda tem por fazer, ele vai precisar de 7 ou 8 vitórias para assegurar matematicamente sua conquista. E pelo nível de performance do time do Cuca, é bem natural que essas 7 ou 8 vitórias aconteçam nos próximos 14 jogos. Time mais regular do Campeonato Brasileiro, com uma defesa muito sólida e que tem no Hulk sua inspiração para o ataque. Você acha que ainda dá para outro clube buscar o título? Você acha que o Hulk e o Atlético serão os campeões brasileiros? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. A gente volta assim que surgirem mais notícias, tá bom? Esquece de curtir, de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente se vê. Tchau, tchau.